Oi, galera, tudo bem? Espero que vocês estejam bem. Vamos continuar então a nossa atividade 3 da trilha de aprendizagens. Né? Vocês tinham feito a atividade 3A, a primeira parte, e agora a gente vai completar a atividade 3, tá? Espero que vocês tenham conseguido fazer a atividade da semana passada, que era colocar todas as atividades em dia. Espero que vocês tenham conseguido. E vamos continuar com esse trilhas. Depois ainda a gente tem que continuar com trilhas 2, então vamos acelerar. Estou compartilhando minha tela. Eu acho que foi. Então, vamos lá para a aula. Então, atividade 3B, a gente está falando das ferramentas do nosso corpo para combater infecções, certo? Então, primeiro passo, assistir esse vídeo aqui, que eu já vou esclarecer algumas dúvidas, vou explicar a atividade para vocês. Segundo passo, leia o texto das páginas 99 e 100 do Trilhas de Aprendizagem, volume 1. Então, eu vou abrir aqui o Trilhas para vocês. Então, é esse textinho aqui. A gente vai falar sobre coronavírus? Sim. A gente está falando de vírus, de doenças, né, de agentes patógenos. Lembra desses nomes difíceis da aula passada? E a gente vai falar de um agente patógeno, né, um vírus, o coronavírus, né, que está tão aí presente no nosso dia a dia. Então, aqui esse textinho vai dar um apanhado geral. Muitas coisas vocês já sabem, porque vocês têm visto isso na mídia, né? Mas ele vai trazer algumas informações aqui que eu vou resumir rapidinho para vocês, tá? Então, vamos lá. O coronavírus, vocês já devem ter visto imagens dele, né? Claro, lembrando que a gente não vê esse vírus a olho nu, ele é um micro-organismo, tá? Então, a gente precisa de um microscópio para poder enxergar ele. Ele é conhecido desde 1960. Aí vocês vão falar, nossa, desde 1960? Mas como que não tem uma vacina para ele até hoje? Como que ele só foi aparecer agora? Não, calma. No final de 2019, foram observados aqueles primeiros casos lá da China, né, por uma nova forma do vírus. Então, esse vírus, ele é conhecido desde 1960, mas ele foi mudando. Então, em 2002, teve uma epidemia que era de síndrome... Ai, como que era o nome? Eu decorei achando que eu ia conseguir falar aqui, mas eu não lembro. Síndrome respiratória aguda grave. E depois, isso em 2002, e depois, em 2012, síndrome respiratória do Oriente Médio. Então, ele já apareceu em algumas formas aí, mas não tão potentes quanto essa agora. Por isso que a gente, às vezes, ouve aí na TV, ou no rádio, ou na internet, o novo coronavírus, porque ele já existia, agora ele está com uma forma diferente. E as infecções por coronavírus causam doenças respiratórias leves a moderadas. Então, ainda não se sabe muito bem, né, como que ele age no nosso corpo, como são as infecções, né? A gente viu gente por aí que teve a Covid-19, mas não apresentou nenhum sintoma. Teve gente que morreu, né, infectado com coronavírus. Então, a ciência ainda está tentando descobrir por que em alguns casos é mais grave e em outros não. Vamos aqui para algumas características da Covid-19. Sintomas: febre, tosse, coriza, dificuldade para respirar, falta de ar, né? Infecção no trato respiratório, que é a pneumonia. Então, esses são os sintomas, né? E ainda as pessoas relatam, às vezes, que não conseguem sentir cheiro ou sentir gosto das coisas. O período de incubação. O que é esse período de incubação? Nós vamos falar, o período de incubação do vírus é de 14 dias. Mas o que é esse período de incubação? É o intervalo entre a data de contato com o vírus até o início dos sintomas. Então, por exemplo, eu fui ao mercado e sei lá, a pessoa que estava do meu lado, que estava infectada, pegou num produto lá do mercado, né, com a mão, sei lá, passou a mão no nariz, pegou no produto e deixou lá. Ah, não quero mais levar, deixou lá. Aí eu vou, sem saber, né, pego o produto, eu quero, vou colocar no meu carrinho, coloco, e aí me dá uma coceira no olho. Aí eu vou lá e coço o olho.
Então, esse foi o meu contato com o vírus. Agora, se ele conseguiu se instalar no meu corpo, ele vai demorar 14 dias para mostrar os sintomas, mostrar coisas estranhas no meu corpo. Então, esse que é o período de incubação, tá? Desde quando você teve o contato com o vírus até o início dos sintomas. E esse período pode durar até 14 dias. Passou os 14 dias, eu não apresentei nenhum sintoma, então quer dizer que ou o vírus não entrou no meu sistema, né, no meu organismo, ou então o meu organismo conseguiu combater e eu nem tive sintomas, nem tive é, nenhuma intercorrência pior por causa do coronavírus, tá? Então, isso que é o período de incubação. E a transmissão, como se dá? Já sabemos, né? Gotículas de saliva, espirro, tosse, catarro, ou seja, secreções, né? Secreções do corpo. Por isso que é muito importante nariz, olho, boca não tocar, porque esses são os lugares de muita secreção, né? A umidade no nosso olho, o nosso nariz, né? Tudo que ele filtra ali, ele forma uma secreção. A nossa boca, a nossa saliva, são secreções do corpo. Isso vai ajudar o vírus a entrar no nosso corpo. São meios pelos quais o vírus usa para entrar no nosso corpo. O contato pessoal próximo, né? Se eu estiver muito próximo de uma pessoa infectada, eu posso me infectar também pelas gotículas de saliva, né? Pelo espirro, enfim. Ou contato com objetos ou superfícies contaminadas. E essa é uma informação que a ciência ainda está bem assim, ainda não sabe direito quanto tempo que o vírus permanece em madeira, em metal, em plástico, na sola do sapato. Cada dia a gente vê uma notícia diferente, porque é uma doença nova, né? A ciência está aí estudando para poder conhecer e a gente poder combater isso. Beleza, então, aqui eu já vou falar do infográfico. Então, sabendo mais ou menos, né, o que esse texto traz, eu fiz aqui um resuminho para vocês. Vamos então responder a questão 7, que é o terceiro passo da atividade. Então, lê o texto e agora a gente vem para a questão 7, que vai trazer aqui uma tirinha e vocês basicamente vão ter que interpretar essa tirinha, tá? Eu não vou ler com vocês porque é bem tranquilo, tá? É só ler a tirinha e aqui tá perguntando qual mensagem essa tira nos transmite e por que é necessário que isso aconteça. Isso que eles estão falando aqui na tirinha, tá? Vão responder aqui no Trilhas, tirar fotinha, me mandar, por favor, tirem uma fotinha bem nítida, bem bacaninha, tá? Para conseguir corrigir, que às vezes fica meio difícil de ler. E aí, o quarto passo, vocês vão fazer um infográfico. Ai, mas essa Pro só inventa, meu Deus, vocês devem estar pensando, né? Uma hora é texto, outra hora é sei lá o quê, outra hora é sei lá o quê, agora é infográfico. O que é infográfico? Tá, vamos lá. O infográfico é uma forma de apresentar as informações. Ah, Pro, então é um cartaz? Basicamente, quase um cartaz. Vocês vão apresentar informações, só que aí nessa apresentação, vocês têm que combinar imagens, desenhos, pequenos textos, palavras-chave, gráficos, se quiser, diagramas, esquemas. Então, o infográfico, eu vou colocar exemplos aqui para vocês, mas é como se fosse um cartaz, mas que você vai combinar muitos elementos, tanto imagens quanto desenhos, pequenos textos. Infográfico não tem texto grande, tá? É para você bater o olho e entender a informação. Eu coloquei lá na atividade esse vídeo aqui do YouTube. Você sabe o que é infográfico? E ele vai explicar vários tipos de infográfico, vai dar muitos exemplos, vai ficar mais fácil de vocês entenderem. Então, ó, eu coloquei também aqui alguns exemplos. Então, olha como que é o infográfico. Ele é bem colorido, ele tem, ele traz às vezes dados, né, estatísticos. Então, meu tema vai ser o coronavírus. Então, tem muito dado estatístico. Quantas pessoas já morreram? Quantos casos em São Paulo, no Brasil, no mundo? Vocês podem colocar as informações que vocês quiserem acerca do coronavírus, tá? Vocês podem fazer como esse aqui, ó, uma ideia central, escrever, sei lá, coronavírus no meio. E aí puxar várias outras ideias, infectados, sintomas, transmissão. Vocês podem fazer do jeito que vocês acharem mais legal.
Olha aqui, vários outros exemplos, tá vendo? Bastante desenho, né? Ícones, figuras. Esse aqui já tem bastante texto, ó. Eu nem consigo enxergar o que está escrito aqui, porque já tem um textinho um pouco maior. Evitem esses textos grandes, tá? Palavras-chave, ó, números grandes. Olha aqui é efeitos do álcool, olha que legal. Estatísticas no Brasil, como é que é? As consequências, mortes. Olha que bacana esse aqui. Ó, esse aqui também traz porcentagem, traz algumas frases, né, mais em destaque, ícones. Então, um infográfico é isso, é muita imagem, muito desenho, muita cor, dados estatísticos são legais, porcentagens, tá? E aí, então, como eu falei, o tema é o coronavírus, né? Para fechar essa atividade, a gente está falando de infecções do corpo, então vamos falar sobre o que está acontecendo aí no momento, né? Então, o infográfico deve conter todas as informações que você considera importantes sobre o tema. Então, vocês vão selecionar essas informações, tá bom? Como que vocês vão fazer? Então, à mão, em folha sulfite, se vocês quiserem. Então, vocês podem desenhar, podem escrever numa folha sulfite, fazer um esquema bem legal. Tira uma foto bem nítida, bem bonita. Procura colocar o celular bem assim em cima, sabe? Para poder pegar toda a folha de uma maneira que dê para enxergar bem legal. Ou, para quem gosta mais de mexer no celular, no computador, tem como mexer, né? Vocês podem fazer digitalmente também. Dá para fazer pelo PowerPoint, dá para fazer pelo Canva, que é um site de design, não sei se vocês já ouviram falar, mas ele é bem legal, bem fácil de mexer. Tem aplicativos também que vocês podem procurar. Dá um Google como fazer infográfico. Aí, quando eu fui preparar a aula, eu coloquei essa pergunta, como fazer infográfico, e apareceu um monte. Como fazer no PowerPoint, como fazer no Canva. Mas, você também pode fazer à mão, tá? Pegar uma folha sulfite, tem lá os dados que você quer colocar, a pesquisa que você fez, e aí você vai escrever, vai desenhar, vai pintar, vai deixar bem, bem bonito, tá? E não tem regras de como você deve fazer. Eu dei aqui um monte de exemplo. Você pode escolher um, fazer parecido, pode fazer o que tiver na sua cabeça, não tem regras. Usa a sua criatividade, pesquise em fontes confiáveis, tá? Então tem muita fake news sobre coronavírus, é o tema que mais se fala hoje em dia, né? Então pesquise em fontes confiáveis e dê o seu melhor nessa atividade, porque eu acho que vai ficar top. Eu acho que se vocês se dedicarem, vai ter muito infográfico legal que a gente pode, quem sabe, até usar depois lá na escola quando a gente voltar. Eu vi se o seu trabalho está lá informando as pessoas sobre o coronavírus. Da hora, né? Então, capricha aí, beleza, gente? Então, eu espero que não tenham ficado dúvidas, mas se ficarem, pode mandar lá no chat, tá bom? Lembrando que de terça-feira eu fico lá das 3 às 5 para responder vocês mais rapidamente. E a entrega fica para quarta que vem, então, dia 9, beleza? Beijo aí do Silvio para vocês. Boa semana. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.